Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre ferramentas e materiais essenciais para se fazer uma tatuagem no estilo realismo preto e cinza. Então fica comigo até o final desse vídeo aqui. Vamos falar então sobre máquinas de tatuagem. As máquinas de tatuagem mais usadas hoje no mundo da tatuagem por estilo realismo é as máquinas rotativas, tá bom? São as tão famosas máquinas rotativas. Aqui fora a galera gosta muito de usar várias marcas de máquinas rotativas, né? Aqui não tem muita preferidinha. Aqui, sendo máquina rotativa, a galera tá testando todas as máquinas, beleza? E também não posso deixar de falar assim sobre a máquina de bobina, porque existem muitos tatuadores ainda que estão trabalhando com máquinas de bobina. E existe sim algum prós e contras, tá? Então, as coisas boas que tem em trabalhar com a máquina de bobina é a precisão, né? A gente tem uma precisão e uma força tremenda, ainda mais quando a gente se trata de fazer tatuagens de linha, né? Tatuagem de traço. Eu me lembro assim, quando eu comecei no mundo da tatuagem, que eu comecei com as máquinas de bobina, foi muito interessante, porque eu comecei com uma máquina chinesa, né? E com essa máquina chinesa, as bobinas dela não eram tão fortes, elas não puxavam o que era para puxar, aquela mola, né? E aí eu comecei a modificar. Com o shape da máquina de chinesa, eu comecei a colocar algumas bobinas de marca brasileira que eram boas na época, né? Então eu comecei a colocar bobinas boas, mas eu não prestei atenção muito nas molas, porque as molas na máquina de bobina faz muita diferença, tá bom? É uma das coisas principais, eu acho, que na máquina de bobina, é um conjunto, né? Mas eu acho assim que um conjunto que, se você não tiver uma mola boa, provavelmente você também não vai ter uma máquina top, tá? Eu tô só dando um tapa assim por cima para te explicar, porque a máquina de bobina, quando você usa ela tem uma precisão muito grande para fazer linhas, mas se você trabalhar muitas horas com uma máquina de bobina, ela acaba que mudando a regulagem dela. Então você precisa prestar um pouco de atenção quando a regulagem da sua máquina de bobina muda. E falando do realismo, quando a gente trabalha com realismo, a gente fica muitas e muitas horas trabalhando na mesma tatuagem com máquinas de bobina. Se você estiver trabalhando, lógico, com a máquina de bobina. E aí, ela acaba que desregulando no processo da tatuagem, se você não tiver a experiência que os tatuadores antigos, né, que esses tatuadores que usam máquina de bobina têm, que é fazer com que a máquina descanse um pouco, ficar atento com o som da máquina, né? Muito interessante, porque muitos tatuadores antigos, muitos tatuadores que já vêm usando e já usam por muito tempo a máquina de bobina, eles acabam que identificando a máquina pelo som, né? Então os caras são muito bons de ouvido. Até então que esses caras não deviam ser tatuadores, eles deviam ser músicos, porque é muito interessante assim, tá? Então é só uma das coisas bacanas assim, porque eu trabalhei muito tempo com máquina de bobina antes de começar a trabalhar com máquinas rotativas, tá? Então é assim, a máquina de bobina, se você trabalhar muito tempo com ela esquenta e ela também troca as regulagens. Agora, quando a gente fala um pouco sobre máquinas rotativas, a gente está falando de uma máquina que ela vem configurada, né? Ela já tem uma configuração própria. Ela não tem uma mola, ela não tem nada disso. Se você pegar uma máquina com qualidade, você acaba aqui colocando aquela configuração, você só aumenta a velocidade da sua máquina e começa a tatuar, tá? E olha só, voltando só um pouquinho, a máquina de bobina, a gente tem toda aquela visão que é um conjunto, como eu falei, né? Então a gente tem a fonte, tem o clip cord que vai até, né, a máquina, então a gente tem que prestar atenção se a tensão que está vindo naquele cabo é o suficiente para aquela máquina e tudo mais, porque tem isso também para que faça com que aquelas bobinas rodem perfeitamente, tá? Então mais uma coisa, então é bom prestar atenção um pouco nisso, né, para você poder saber qual que é a melhor máquina aí. Mas dá para se fazer um realismo com a máquina de bobina e muito top. Tem muitos caras muito fera fazendo muitas tatuagens top com máquina de bobina, tá? E a máquina, quando a gente fala de uma máquina rotativa, a gente consegue ter uma máquina que a gente já tem uma configuração pronta. A gente só vai ali, coloca o cartucho, dependendo da máquina,
você coloca um cartucho de agulha que já fica tudo preparado, você só coloca, arruma a velocidade e já está pronto. Então, se você está começando no mundo da tatuagem e você ainda não sabe qual o melhor material, se você quer uma coisa precisa, se você não quer ter que estudar ou você gosta de estudar, vai para uma máquina de bobina, depois vai para uma máquina de rotativa que vai dar muito boa para você também. Mas se você não quer ter que passar por e ficar estudando, já vai direto na máquina rotativa, tá? Escolha as melhores marcas aí que estão no mercado, provavelmente tem muitas marcas top aí, tá? Eu vou citar só duas, a Ink Machine e a FKI. É uma das melhores marcas aí que estão no mercado hoje em dia. Então pega essa daí, se você quiser comprar uma máquina dessa, é muito importante você começar com alguma coisa boa. Mas, como todo mundo, começou, eu também não comecei com as melhores máquinas, então quem tá falando aqui não é um cara que veio do alto, não é um cara que tinha um pai rico ou família rica e tipo, eu quero uma máquina e tinha lá 5 mil, 8 mil, 9 mil para comprar a máquina, entende? Não era esse cara, então eu tive que fazer daquele jeito, uma máquina chinesa, que de uma máquina chinesa transformou em uma máquina híbrida e assim foi indo até conseguir comprar a minha primeira boa maquininha, que foi uma Injecta, Então foi daí que eu comecei a subir um pouco mais para as máquinas rotativas, tá bom? Então, entre máquinas de bobina e máquinas rotativas, eu vou te dar a ideia assim, fique com as máquinas rotativas se você está começando hoje, tá? No mundo da tatuagem, já comece já dando um passo para frente. Agora, se você é uma pessoa que você gosta de estudar e gosta de entender o processo e tal, vai lá para a máquina de bobina, cara, estuda a máquina de bobina, faça tatuagens com máquina de bobina, porque eu sei que existem pessoas que gostam de estudar todo o processo. Eu sou assim, então eu posso falar isso para você, eu gosto de estudar todo o processo para poder ter toda essa passagem, Então eu parei um momento que eu soldei agulha, fiz todo esse processo para passar mesmo como se fosse assim, tipo, cara, eu quero passar por todo esse processo. Quando eu comecei no mundo da tatuagem, há mais de 11 anos atrás. 11 anos é o tempo que eu tenho de carreira como profissional, no estilo realismo preto e cinza e no realismo colorido. Ganhei sim convenções presenciais aí no Brasil, quando era presencial, aí há um período atrás, tá bom? Então, falando assim sobre de máquinas, é isso hoje, tá? Então, tipo assim, para realismo, eu indico que você, no realismo preto e cinza, que você comece aí com máquinas rotativas. Agora nós vamos falar um pouco sobre agulhas, Se você ainda não sabe quais são as agulhas que os tatuadores do estilo realismo, black and gray, preto e cinza, eles usam, as configurações elas são simples, são as agulhas de traço, São agulhas que são um conjunto de agulhas soldadas em grupo e a sua solda é um pouco em cima, Ela muito mais perto da ponta, fazendo com que essas agulhas elas fiquem um pouco mais fechadas. Com as agulhas traços, é super normal os tatuadores que fazem o estilo realismo dar nitidez nas tatuagens ou buscar resultados pequenos na tatuagem, fazendo com que esses detalhes fiquem mais nítidos. Ou seja, uma agulha de traço faz com que a tatuagem fique mais nítida, tá? Sabendo assim que a agulha de traço ela foi feita para fazer traço, mas quando você tem um tatuador experiente trabalhando com agulha de traço, no estilo realismo, ele consegue fazer com que essas agulhas façam milagres em questão de fazer pequenos detalhes. Beleza? Agora nós vamos falar também da agulha, que é a agulha bucha, Aqui fora a gente chama ela de round shader, Que é um conjunto de agulha soldada, elas são assim, a solda dela é um pouco mais abaixo, fazendo com que essas pontas dessas agulhas elas ficam um pouco mais abertas, fazendo assim com que essa ferramenta faça com que o tatuador consiga fazer sombras pequenas aonde não entra agulhas grandes, mais suaves, beleza? Então, a agulha bucha, ela é conhecida por fazer sombras pequenas, Então, ela é uma solda redonda. Existem várias técnicas de aplicação com essa agulha. Então, é muito bom e interessante estudar um pouco sobre a aplicação. Estou falando só aqui da configuração das agulhas que é usada para fazer a tatuagem no estilo realismo preto e cinza.
tá? Mas em questão da técnica, aí tem que ser um vídeo maior, onde que eu vou falar como que é usado cada agulha, beleza? Mas nessa da agulha bucha, tem muitos tatuadores que falam que ela machuca muito a pele. Já, né, outros tatuadores falam que se adaptaram muito bem. Tudo depende da técnica que você usa. Essas agulhas, elas são usadas para fazer sombras que são pequenas, né? E isso faz com que o tatuador ele não precise usar uma agulha gigante, né? Ou às vezes ele precisa fazer um preenchimento sólido, ele não precisa usar a agulha traço, que vai machucar muito mais, né? Ele usa ela, que faz um preenchimento bem rápido e mais tranquilo, né? Não agride tanto a pele, beleza? Então, a gente já falou da agulha RL, né? Que é a agulha de traço. A gente falou da agulha bucha e agora a gente vai falar da agulha magno, né? A gente tem a agulha magno reta, que muitos tatuadores gostam de usar. Essa configuração dessa agulha magno reta, ela é como se fosse um pente, né? Ela tem uma linha de agulha e outra linha de agulha e ela é reta na parte de cima, né? E a gente usa esse tipo de agulha para fazer alguns cantos da tatuagem. Ou seja, eu mesmo, por opção minha, eu não gosto muito de usar esse tipo de agulha para fazer uma sombra no meio, por exemplo, de uma peça que ela é grande e eu preciso fazer uma sombra suave, por exemplo, de um rosto, usando essa agulha, porque o risco de você entrar com essa agulha um pouco de lado e uma ponta dela pegar na pele e arranhar a pele é muito comum acontecer. Então vale-se a pena não pensar um pouco como usar ela, né? Então eu estou falando da configuração da agulha, que ela é uma agulha magno, é uma agulha que tem duas carreiras de agulhinhas que elas são soldadas retas. E também, né, a gente tem a agulha magno curvada. A agulha magno curvada é justamente melhor assim quando a gente quer falar de fazer uma sombra mais suave em um lugar que ele é amplo e a gente precisa uma sombra mais suave e homogênea, ou seja, ela é soldada como se fosse uma unha. Tem duas fileiras, como uma magno normal, que é duas fileiras de agulhas, mas ela é soldada como se fosse uma unha. Ou seja, quando ela entra na pele, ela não entra com as agulhas laterais, ela entra com as agulhas principais, que ela é uma solda, então ela entra com essa parte da frente e depois que pega as partes do lado, fazendo com que essa sombra fique mais suave, tá bom? E depende muito também do estilo de sombra que você quer alcançar em cada tatuagem. Hoje em dia existem vários tipos de técnicas, então a gente não está discutindo técnica, eu estou falando exatamente somente das configurações das agulhas que são usadas para fazer uma tatuagem no estilo realismo preto e cinza. Tá bom? Então a gente já falou aqui das máquinas de tatuagem e a gente já falou de agulhas. Agora a gente vai falar um pouco sobre qual é a tinta que a gente usa para fazer o estilo preto e cinza. Geralmente existem duas formas de fazer o preto e cinza que a galera gosta de fazer, né? Que é o estilo preto com diluente e o preto com cinza, né? A gente faz o degradê, o preto com diluente e o preto com cinza, tá? Tem sim a tinta mais usada aí no mercado, que é a Dynamic, tem Dynamic, o que for melhor para você. Você que é tatuador, você provavelmente vai entender isso. Se você não é tatuador e você pesquisar, você vai ver que é tudo a mesma tinta, Dynamic, depende de como a galera fala aí, tá bom? Então a tinta é a tinta preta com várias escalas diferentes. Existem tatuadores que gostam de usar a tinta diluída só com diluente, que é o meu caso. Eu gosto só de usar a tinta diluída com diluente, eu não coloco nenhum tipo de branco, nada, diluente puro, tá? Por que disso, cara? Por que você faz isso, Washington, sendo que os caras estão colocando branco e ensinando de outro? Cara, é que tipo assim, ó, cada tatuador tem uma técnica diferente, tá? Então, essa técnica do diluente puro é a que eu uso. Eu não gosto de usar branco na minha tinta, eu não gosto de deixar ela mais densa, né? Um pouco mais grossa. Eu vou falar termos simples, deixar a tinta grossa, tá? Para cada tipo de tinta, para cada tipo de modificação que você faz na tinta, existe uma aplicação diferente que você precisa fazer quando você
está fazendo a tatuagem. E eu posso te provar isso. Como que eu te provo isso? Se liga só, você consegue fazer a mesma aplicação de tinta que você faz no realismo colorido? Você consegue usar essa mesma aplicação de tinta no realismo preto e cinza? Se você já é um tatuador que já trabalha com isso, coloca nos comentários. Mas eu estou falando para você assim, lógico que você vai conseguir fazer a mesma aplicação, mas eu quero saber assim, quando eu falo disso, eu estou falando para você o resultado da tatuagem final, que quando eu falo de resultado final é a tatuagem cicatrizada, vai ficar bom? É isso que eu estou te falando. Então, quando a gente fala disso, quem é tatuador que já tem um pouco mais de experiência sabe, né, a técnica que é aplicada para fazer o estilo realismo colorido é completamente diferente da técnica usada para fazer o estilo realismo black and gray, tá? O realismo preto e cinza. Então, fica aqui uma dica para vocês aí da tinta. Então, se você colocar uma tinta densa, você vai fazer uma técnica diferente. E se você colocar uma tinta aí um pouco mais preto puro e com diluente, é outra técnica, tá? Então, depende de você se adaptar. Então, o que eu estou falando aqui é exatamente o que a gente usa. Ou você pode usar o preto e cinza ou o preto com diluente, desde que você se adapte a cada técnica que você escolher. Agora, mais uma coisa essencial para você que quer fazer uma tatuagem no estilo realismo preto e cinza, né? Você precisa assim, cara, como tatuador, você precisa ter um carrinho para que você consiga locomover suas coisas, tá? Então, tipo assim, você precisa ter um carrinho onde você vai colocar o seu material, a sua maquininha, os copos com água, os batoques, né? Geralmente eu uso 5 batoques para fazer ali os meus gradientes de preto e cinza, né? De preto e cinza não, né? Preto e diluente, né? A gente chama preto e cinza porque é o estilo, né? O nome do estilo é black and gray, né? Preto e cinza. Porque quando a tatuagem cicatriza, aquelas tonalidades que você aplicou com diluente geralmente fica cinza, né? Então, por isso que é o estilo preto e cinza. Mas, falando aqui, voltando um pouco, falando do carrinho do tatuador, então ele precisa assim, ter um lugar onde você consiga colocar sua maquininha, arrumar o ambiente ali, né? Esse carrinho tem que ter rodinha, porque às vezes você precisa se locomover, você precisa estar confortável. Nesse carrinho você vai ter 2 copos de água, você vai ter o seu sabonete, que você às vezes vai limpar a sua tatuagem. E geralmente, esse sabonete que eu uso, pessoal, eu gosto de fazer assim, eu não gosto de colocar pegar a água pura e jogar na tatuagem, né? Eu gosto que seja uma espuma, porque a espuma não faz com que a tatuagem fique encharcada de água. Lembrando que toda vez que a gente toma banho ou deixa o nosso corpo exposto a muita água, o que acontece? A gente acaba aqui virando uma esponja, nosso corpo absorve a água e acaba aqui virando uma esponja. E quando isso acontece com a nossa pele, é muito mais fácil a nossa pele machucar, tá? Só lembrando isso aí, vamos voltar lá para o carrinho do tatuador, né? A gente fala assim, carrinho auxiliar para tatuador, né? Que realmente é muito necessário você que quer fazer o estilo realismo. É onde a gente coloca também ali os nossos papéis toalha. Lógico, se você usa papel toalha, existem várias outras coisas, né? Vários novos materiais que você pode colocar ali, né? Se você gosta de usar papel toalha ou outro tipo para limpar a sua tatuagem, tá bom? Então, isso é o que eu uso. Então, 5 batoques, ali 2 copos com água para poder limpar as agulhas, beleza? Um suporte para colocar os cartuchos, se necessário, para não ficar rolando aquele monte de cartucho ali, tá bom? Então, é muito interessante você ter um carrinho auxiliar. Agora nós vamos falar também um pouco sobre o decalque da tatuagem, né? Como que é feito esse decalque, a transferência daquele desenho, né? Tudo isso que eu estou falando aqui é essencial para que você possa fazer uma tatuagem no realismo preto e cinza. Antes de começar a aplicar o decalque, a gente tem que depilar a pele do nosso cliente, né? Depilar ali, tirar todos os cabelos e fazer uma boa limpeza da pele. O porquê que essa limpeza é muito importante, pessoal, da pele do nosso cliente, quando a gente vai colocar o decalque. A gente tem que entender um pouco sobre pele antes de ser um tatuador. Vocês sabem que a nossa pele, ela tem, né? Eu vou falar de uma maneira bem simples para que fique bem entendível para vocês também, lógico, que tipo assim, a nossa pele,
ela tem como se hidratar por conta própria. Você sabia disso? A gente tem as nossas camadas na nossa pele e a gente tem uma camada que é responsável por hidratar a nossa pele, manter a nossa pele hidratada. E os cabelos que a gente tem na nossa pele é justamente para proteger de raios ultravioleta, tá? E de outras coisas também. Mas eu estou passando bem por cima. Quando a gente depila a nossa pele, a gente precisa partir para a segunda parte, que é passar o álcool na pele. Tem tatuadores que falam, eu não vou passar álcool porque eu não vou ressecar a pele e tal, não sei o que. Cara, por que quando você passa álcool na pele, você resseca a pele? Porque quando você passa álcool na pele, funciona como se fosse um anti-engraxante, né? Ou seja, aquela camada da pele produz a hidratação da nossa pele, joga essa óleo para cima para que a nossa pele fique hidratada, e aí quando o tatuador ele depila, que ele vai passar o pano, né, que ele vai passar ali o papel toalha com álcool, e ele está removendo aquela proteção. Aquela proteção é justamente para deixar a sua pele hidratada. E quando você remove isso, é como se fosse um óleo, né? Então por isso que o álcool é necessário nessa hora. Então você precisa sim, quando você vai limpar, você precisa esfregar um pouco para que o decalque ele cole na pele do seu cliente. Porque se você não fizer isso, o que acontece? Você vai estar tatuando por um período e daqui a pouco esse decalque vai sair. Beleza? Então essa é uma dica que fica aqui, ó, nessa parte do decalque. Você vai precisar saber quando você for fazer aí a sua tatuagem no estilo realismo, preto e cinza. Vai ser sim muito importante você depilar a pele do seu cliente, tirar todo o cabelo e depois você passar álcool, né? Limpar a pele dele, tirando toda a gordura que tem nessa pele para que você possa colocar o decalque. Lembrando que você nunca vai conseguir colar o decalque em cima de uma camada de gordura. Lembre-se sempre disso, tá bom? E existe sim 3 a 4 formas de fazer aí esse decalque. Primeiro, a primeira forma é no freehand, né? Você pode sentar e fazer no freehand, se você se sentir confortável em fazer isso. Você também tem a segunda forma, que você faz no método um pouco mais tradicional, que você tira a foto, depois que você preparou toda a foto, você tira o decalque em cima ali, né, daquela folha especial roxa, que a gente chama de stencil, e você tira ali, né, a gente chama decalque, carimbo, né, e você pode tirar ali todo esse desenho com os traços principais e transfere na pele do seu cliente. Ou você pode usar a impressora térmica, que você consegue enviar diretamente do seu iPad, ou seja, você faz todos os traços principais diretamente do iPad e envia diretamente naquela impressora ali, né, térmica, que é um papel especial térmico para fazer aquele stencil, né, aquela decalque, aquele carimbo, beleza? Então você tem esse outro modo também. O legal quando você faz um iPad é que, se caso o decalque não ficou num tamanho legal, você pode fazer o que? Você pode fazer outro bem rápido, você já aumenta ele ali diretamente no iPad, coisa que você não vai conseguir fazer se você tirar direto na folha, né? Você não vai conseguir, caramba, podia ficar um pouco maior, você vai ter que ficar ali mais 1 hora ou 2 horas fazendo um decalque do estilo realismo, né? Ou também você pode fazer agora com métodos novos, que você tira a foto, prepara a foto no Photoshop ou em algum programa do iPad, ali no Procreate, e você prepara essa foto e já manda direto para aquela impressora que já tem a própria tinta para fazer, né, o decalque, tinta de stencil de decalque, né? Então esse método também é muito fácil, muito rápido. Eu estou em teste com ele, já vai fazer alguns meses e eu estou gostando, tá? Então eu também te indico muito. É um pouquinho caro, vamos dizer assim, o valor é um pouco elevado para quem está começando. Não é que é caro, né? Eu costumo dizer assim que as coisas não são caras quando você consegue ter resultado com aquilo, entende? Então eu acho assim que é uma coisa muito boa para o tatuador que quer seguir na carreira do realismo, né? Poupa muito tempo. Beleza? Então essa foi a parte de decalque e agora a gente vai ir para a parte de cuidados da pele depois, né? Aí depois você fez tudo, a tatuagem do seu cliente, você usou todos esses materiais, né? Tudo isso que eu tô falando até agora,
E daí, quando você terminar a sua tatuagem, você tem que sim saber educar o seu cliente para que ele faça um bom cuidado da sua tatuagem, né? Para que ele possa ter uma boa cicatrização. E é bom sim que você tenha um pouco de conhecimento de dermatologia, cara. Não custa você estudar um pouco de dermatologia para entender um pouco sobre as camadas da pele, como que a pele funciona na parte de cicatrização, e daí você consegue passar as dicas certas para o seu cliente, porque hoje em dia uma das grandes dificuldades que a gente tem no mercado da tatuagem é que cada dia um tatuador inventa alguma coisa para cuidar da pele diferente, ou seja, um método diferente. Isso já virou até religião, né? Tem tatuador que briga, não, esse jeito não funciona, esse jeito não funciona. O cliente vai no tatuador, sai daquele tatuador, é outro tipo e é outro tipo. Isso é normal, né? Mas se você é um tatuador sério, se você quer chegar num nível de realismo ou qualquer outro estilo de tatuagem, que você quer ser ali lembrado pelo menos, você precisa estudar um pouco sobre pele, que aí você sim vai conseguir indicar ao seu cliente a melhor maneira possível. Aqui, os cuidados que eu faço pós-tatuagem são com, a gente fala aqui fora, second skin. Aí, eu vou citar assim, é aquele adesivo que a gente coloca na tatuagem, tá? E para ficar muito mais fácil para o meu cliente, eu falo já assim, ó, já mantém ele por 5 dias, depois de 5 dias você só começa a hidratar a sua tatuagem. Só isso, tá? Não tem muita coisa a se fazer. Logicamente que se você quiser saber como que eu cuido da tatuagem, como que eu faço todo o processo de cuidado da tatuagem, como que eu passo isso para o meu cliente, eu vou falar assim para você assim, deixa algum comentário no vídeo, alguma pergunta, alguma coisa assim, que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo falando sobre cicatrização de tatuagem para vocês, tá? Que é uma das coisas que realmente eu gosto de estudar. E se você quer saber um pouco mais sobre isso, se você quer, deixa no comentário, né? Deixa seu comentário aqui, sua dúvida, alguma coisa assim, que pode ter certeza que eu vou ficar mais do que feliz de falar com você sobre dermatologia, tá? É um dos conteúdos, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de falar, é sobre dermatologia, ainda mais quando se trata de alguma coisa que o tatuador sim precisa saber, porque é uma coisa que ele vai trabalhar pro resto da vida dele. Se você quiser ser tatuador, é difícil você fazer tatuagem sem ter um cliente com uma pele para fazer tatuagem, a não ser que você queira ser um tatuador que faça tatuagem em peles artificiais. Aí você não precisa se preocupar com isso, é uma coisa a menos de se preocupar, tá? Mas se você quer trabalhar com uma pele viva, vale muito a pena, porque isso vai mudar tudo na sua vida, vai mudar a aplicação e vai mudar um monte de coisa. E uma outra coisa bacana também, agora indo aqui para o último tópico do tema, que eu deixei aqui tudo preparadinho para vocês, é a limpeza, né, do estúdio, depois que você termina ali aquela tatuagem do estilo realismo. O que você precisa fazer, meu amigo, depois que você termina aquela tatuagem de realismo? Você vai descartar a agulha no lixo normal? Essas coisas não vai, cara. Você precisa sim ter uma preparação até mesmo por descarte. Por quê? A gente precisa entender que depois de um processo cirúrgico a gente precisa limpar ali o ambiente e também se cuidar. Tá bom? A gente sim precisa se cuidar, então é muito importante você ter desinfetantes, né? Alguma coisa assim. Aqui a gente usa o ViraClean, né? São desinfetantes antivirais, né? Então a gente usa muitos tipos de sabão diferenciados aqui para poder fazer uma limpeza geral. Pessoal, aqui nesse tópico, aqui nesse tema de hoje, eu acabei que ainda não citando para vocês a parte de biossegurança. É muito importante a biossegurança, por quê? Se eu for fazer um conteúdo de biossegurança, ele vai ser um conteúdo muito, muito grande, porque a biossegurança da tatuagem, ela tem que ser tratada como se fosse uma microcirurgia, tá? A partir do momento que você trata a tatuagem com respeito, as pessoas vão respeitar o seu trabalho também. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo aqui, eu gostaria de falar para você assim, deixar o seu like, começar a seguir a gente aqui no nosso canal. O canal ainda está em desenvolvimento, tá? O canal ainda está crescendo. Eu ainda estou aprendendo a lidar com esses maquinários, cara. Parei um pouco com a tatuagem para poder aprender um pouco sobre isso, para que eu pudesse passar um pouco desse conhecimento para vocês, tá? Porque de nada adianta você ficar adquirindo conhecimento e não deixar o mundo saber do conhecimento que você está adquirindo. Eu não estou mostrando nenhuma coisa prática aqui. Se você quiser ver alguma coisa prática, eu
tô te deixando o meu Instagram. Vai aqui no meu Instagram, cara. Começa a curtir lá no Instagram a gente. Não custa nada você começar a seguir a gente aqui também no YouTube, tá? Para fortalecer o nosso canal. E também eu tenho uma comunidade no Facebook, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, se você quiser participar da comunidade do Facebook, cara, clica no link embaixo que eu vou deixar aqui na descrição também, para que você possa entrar lá e fazer também deixar os seus comentários, deixar a sua dúvida. Às vezes você quer vir para a Austrália, às vezes você quer tentar alguma coisa diferente, né? Tá procurando um estúdio, e às vezes eu posso te ajudar através disso também aqui. Aqui, esses vídeos são feitos justamente para te ajudar, para você poder ficar por dentro de como tudo funciona. Beleza? Então é isso aí. Deus acima de tudo sempre, e vamos lá para mais um dia de trabalho. Tamo junto.